Glória a Deus. Vamos ver se eu consigo usar minha Bíblia hoje. Amém? Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Você deu a paz do Senhor para ele? Está me ouvindo aí atrás, todo mundo? Posso aumentar a minha voz também. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos, o nome da nossa palavra hoje se chama purê de batatas. Amém? Quantos aqui já comeram um purê de batata? Todo mundo, hein? Ó, tem irmãos precisando ser convidados para comer purê de batata aí, querido. Amém? Tem muito irmão que não levantou a mão. Quantas irmãs aqui sabem fazer o purê de batata? Quantas irmãs, né? Quantos irmãos, né? Porque tem homem que, igual, eu cozinho bem também. Ovo, miojo, amém? Queridos, que bom. O desejo do meu coração é que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Eu caminhava durante essa semana procurando extrair algo sobre essa dinâmica, né? Uma pequena história do purê de batatas. E o Senhor gerou algo no meu coração através dessa mensagem. Amém? Eu queria que você ouvisse e que você fosse abençoado. Aleluia! Tem alguém com sono aí? Quem tiver com sono, fica de pé nos cantinhos aqui até passar o sono. Intercedendo, estendendo as mãos para cá, vai abençoando a gente. Amém? Olha só, queridos. Então, quando eu procurava algo para falar a respeito do purê de batatas, eu descobri algo que vai mexer muito com a gente essa noite. Amém? Algo que eu posso afirmar é que essa dinâmica, vamos colocar como uma dinâmica do purê de batatas. O retorno está alto. Você dá uma diminuidinha no retorno ali? Eu conheço o som. Aleluia. 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 Amém? Olha só, então algo que eu posso afirmar é que essa dinâmica, ela revela a nossa condição e um desejo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para quem não conhece, é uma pequena história eu vou contar. E eu quero te motivar a convidar as pessoas. Para quem sabe fazer purê de batata, convida alguém para comer purê de batata na sua casa. Tá? Eu estou aberto, eu e minha família abertos a convites. Amém? Pequena história, queridos. Então, veja bem. Imagine que você convida uma pessoa para comer um purê de batata na sua casa. Me convida. Imagina que você está me convidando e eu vou, viu? Eu, qualquer dia da semana, eu estou dentro. Tá? E você convida o irmão para comer o purê de batata. E ele vai, claro que ele vai. Na hora. E aí, ele chega para pôr o purê de batata no prato, né? Vai até lá o fogão e tal. Todo animado, né? Aleluia. E quando ele chega no fogão, ele olha para a panela, não tem nada. Não tem nada. Ele fala, irmão, cadê? Cadê o purê de batatas? A única coisa que tem é um saco de batatas com cascas ao lado do fogão. Qual que é o sentido disso? Escute, vai ter muito sentido até o final. Amém? Aleluia. Você está feliz, irmão? Você está com uma cara de assustado. Eita glória. Olha só. Então, veja bem, o irmão não encontrou nada. Ele encontrou apenas um saco de batatas com cascas. Queridos, essa é a nossa condição. Uma boa quantia de batatas com cascas sendo preparadas para se unir, para ser um só. Amém? Aleluia. Agora, por que é também o desejo do Senhor? Nós vamos aprender algo legal hoje. Amém? Queridos, uma coisa que nós precisamos entender, eu preciso que você compreenda isso. Quando você for ler as Escrituras, imagine que o Senhor ele tem um desejo, ele tem um propósito. Não leia a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Leia entendendo que é um livro de romance. Deus é um Deus de toque. Tá? Ele criou todas as coisas pela palavra, mas um homem não. Um homem ele fez, ele tirou ali do pó da terra.
Ele tocou. Amém? Então Deus é um Deus de toque. E o que o Senhor sempre quis, o que Ele sempre desejou, foi compartilhar da natureza dEle com o homem. Esse é o desejo, esse é o propósito do Senhor. Sempre foi de compartilhar da própria natureza com o homem. Amém? Everton, coloca lá 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Se você quiser abrir a Bíblia, ligar a sua Bíblia, senão nós vamos ler aqui, em nome de Jesus. Amém? Enquanto ele tá abrindo, você vai dando glória a Deus, aleluia. Vai se enchendo aí, meu irmão. Vai dando glória, quem pode ora. Põe aí! Pode ter calma, Everton. Fica tranquilo. Eita. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria... Eita, vou ler no meu. Tá meio estranho esse negócio aí. Espera aí. Não, tá faltando. 2 Pedro 1. Amém? Diz assim, ó. 2 Pedro 1, 3 e 4. É 2 Pedro, eu falei primeiro? Olha só, está dizendo assim, ó. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Está faltando. Pelas quais ele nos tem agora dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Veja bem, tudo isso começa em Gênesis, né? Então, no mundo recém-criado, o Éden era um ambiente onde Deus efetivava, ele colocaria em ação o seu propósito. No Éden, ele começa ali um propósito, né? Escolhendo um homem para partilhar. Então, Deus, ele tem um propósito, partilhar da sua natureza, amor. Ele tem esse propósito. E ele põe o homem no Éden para partilhar desse propósito. Amém? Esse homem deveria guardar a imagem divina de Deus. Ele devia guardar. Adão, ele tinha duas missões: lavrar e guardar a terra. Então ele tinha um trabalho. Ele devia guardar essa imagem divina e cultivar a terra. Como nós sabemos, mas como o homem cai, ele paralisa o processo. Você vai entender como é interessante a gente falar depois, mais para frente, sobre purê de batatas. Amém? Só que Deus levanta um segundo Adão. Se o primeiro Adão falhou dentro da história, Deus levanta o segundo, Jesus Cristo, que se tornou o primogênito de toda a criação. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Põe lá para nós, Herbert. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja bem, se o segundo Adão agora, Deus ele chama esse segundo Adão para que ele continue o processo, então o processo que havia sido paralisado, ele continua agora com Cristo. Só que a gente vai reparar algo, vamos ler primeiro, a gente vai reparar uma coisa bem interessante. Olha só, ele, o primeiro filho, é a revelação visível do invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Nossa, essa versão é muito... Como está na versão de vocês aí? Está bem diferente? Leia aí. Isso aí. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não, era errado, né? Amém? Veja bem, então, o que o Senhor precisava? Ele precisava gerar vida.
em nós. No Antigo Testamento, demonstra que a lei que existia no Antigo Testamento, ela não conseguia produzir vida em nós. Ela só existiu para nos dar a consciência de pecados. Romanos 5:20 vai dizer isso. Põe lá, Everton, para nós. Então, a lei, ela não produzia vida. Ela identificava o pecado. Amém? A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, em algumas versões vai dizer superabundou a graça. Ou aqui fala, aumentou muito mais ainda a graça. Amém? Já a nova aliança de Jesus, a lei ela é escrita, a nova aliança é a lei que um dia ela foi vista por fora e agora ela está nos nossos corações. Vamos dar o exemplo aqui. Eu já dei esse exemplo uma vez. Imagina que você vai entrar ali e aí tem uma placa. E essa placa está dizendo, não pise no tapete. Aquele tapete lá que todo mundo tem que pisar. Não pise no tapete. Todo mundo vai passar e vai pular, vai errar o tapete, né? A placa está dizendo isso. Só que quando acaba o culto, você vai perceber que o pastor tirou aquela placa, não vai ter mais aquela placa. Isso é só um exemplo bem rasgado. E agora, só que você sabe que havia uma placa dizendo que não podia pisar. Agora, aquilo que estava de fora passou para dentro. Não é porque foi tirada a placa que você esqueceu o que estava escrito. Amém? Então, foi removido o visível, mas o invisível está dentro. Amém? Aleluia? Amém? Então, olha só. É nesse contexto que nasce esse novo homem, um homem do propósito, com a lei de Deus estabelecida no seu coração. Tá? Então, não é necessário mais dizer, você não pode fazer. Você não deve fazer isso. Quem te convence agora é o Espírito. Aleluia? Glória a Deus. Esse novo homem da nova aliança tem a lei no seu coração. Só que a fonte desse novo homem é Cristo. Então, do Antigo Testamento para o Novo, houve uma virada na chave que nós precisamos acompanhar. Por que nós precisamos acompanhar? Porque senão nós vamos andar nessa dispensação que é a graça, mas com a lei ou com a natureza adâmica dentro de nós. E a natureza adâmica, ela é o quê? Caída. Amém? Você começa a perceber que o que Jesus sempre quis, o que ele sempre desejou, foi partilhar da sua natureza. Ele está vindo, ele está removendo a queda de Adão, compartilhando da própria natureza. Amém? Veja bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o purê de batata. Então, tem muita gente aqui que sabe fazer o purê de batata, né? Amém? Se alguém aqui fizer diferente da maneira que eu sei, nós vamos ter problema. Tá? Então, purê de batatas, qual é a matéria-prima para o purê de batatas? Batata, margarina também, leite, sal. A minha esposa com um tanto de fome. Aí, ele faz miojo. Ele não é? Tá bom. E os temperos, né? Beleza. Mas quem é que dá liga pro purê? Quem é? Não, quem dá liga? Quem é que vai dar liga para batata? Quem é que vai dar liga? Qual é o leite? Só a Andressa sabe? O leite ou creme de leite. Porque se você não colocar o creme de leite, pelo menos até aqui, eu sou um cozinheiro de mão cheia e não tem outra coisa que dá liga, tá? Se alguém souber de alguma coisa aqui, baixa a mão. Amém? Não tem nada. Se for fazer purê de batatas, usa só o leite ou o creme de leite para dar liga. Amém? Não use mais nada. Pecado. Brincadeira, irmãos. Amém? Então, o leite é que vai dar liga. O leite dá liga. Imagine que em nossas vidas, nós, que como matéria-prima na casa do Senhor, somos as batatas com casca. Não, tem umas cascas duras que é difícil, né?
É umas cascas que você encosta assim, parece que já até machuca. Amém? Mas, veja bem, quando o Espírito Santo vem, ele vem e começa a remover as cascas. Tudo isso está fazendo parte de um projeto do Senhor. Por isso que o purê de batatas revela a nossa natureza. Ele revela quem nós somos. Porque quando o Espírito Santo vem, ele começa a remover as cascas. E aí, Jesus, com a intenção de aplicar em nós logo a natureza dele, ele começa a detectar algumas coisas, né? Soberba, egoísmo, falta de amor ao próximo. O Senhor consegue achar em nossos corações feridas que não foram tratadas. Tudo isso acontece quando o Espírito Santo vem e começa a arrancar as cascas. Amém? O que o Senhor está fazendo nessa noite é tirando ainda algumas cascas e mostrando, colocando à prova algumas feridas que estão abertas. Tá? Sabe uma das coisas também que muitas vezes continuam abertas? Falta de perdão. Existem pessoas que não conseguem pedir perdão. Elas não conseguem, não, eu não posso. Perdão é demais. Peço desculpa, mas perdão não. Existem pessoas que estão presas nisso até hoje. Imagine que nós somos uma casa. E Jesus, quando ele entra, ele começa a avançar em todos os cômodos e vê aquela sujeira toda. E tem um quartinho que está sempre trancado. Eu posso te dizer que são muitas as pessoas até hoje que não abriram a porta desse quarto. Que muitas vezes elas estão visivelmente muito bem, mas muito bem visivelmente, mas quando entram em uma crise, um problema, elas mostram que verdadeiramente está acontecendo. Então nós precisamos, queridos, precisamos remover as cascas. O que é isso? Aceitar a condição de Cristo. E é doloroso, você vai entender que dói um pouquinho. Amém? E muitas vezes a nossa percepção ela é muito mais avulsa. Quando você detecta um pecado de alguém, você logo aponta aquele pecado. Sabe de uma coisa? O pecado detectado de uma pessoa não anula o seu. Amém? Você precisa entender isso para que o seu dedo pare de apontar. Amém? Que cara estranho vocês estão aqui. Meu Deus, está ficando tenso. Vai melhorar. Everton, coloca lá Atos 2. Atos 2, versículo 7, aquela sequenciazinha. Eu quero te mostrar aqui uma coisa. Quando nós ainda estamos removendo as nossas cascas, a gente repara os nossos erros, mas a gente não aceita. A gente começa a apontar os dos outros. Veja lá. Ó, isso aqui foi após a descida do Espírito Santo. Amém? Aí quando o povo viu aquela loucura, eles falavam assim, ó, estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 8. Estão com os ouvidos a falar cada um em nossa própria língua materna. Eles estavam apontando, condenando. Veja, cara, tem corintiano com flamenguista junto, não pode. Eles estavam apontando os erros. Não, mas aquele o irmão cachaceiro falando em línguas, cara, o drogado, não pode, está alguma coisa errada. Então eles começaram a apontar. E veja bem, esse eu acho que é o ponto X da questão. É quando você está sendo descascado, você começa a apontar e o Espírito Santo vai detectando as suas falhas. Amém? Se você ler o texto, você vai perceber que no decorrer dele, eles vão falando muitas coisas. Cara, esses caras falam a nossa língua. Nossa, mas não é possível. São muitas nações diferentes naquele momento. Amém? Agora vamos pular lá para o versículo 41. Após a aceitação da manifestação do Espírito Santo na vida de cada um deles. A Bíblia diz que, eu acredito que são mais de 3.000 pessoas. Ó, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, não apontava mais, havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha só, eles pararam de apontar os pecados. Sabe o que houve? Aceitação. É como se eu olhasse para o Pablo e eu soubesse dos defeitos dele e aceitasse ele do mesmo jeito. Não tinha diferença. Não, mais pobre, mais rico, preto, branco, velho, novo, não havia diferença. Amém? Era um com o outro. Não, nós é parceiro, vamos até o fim. Tá ruim? Vamos junto. Tá bom? Vamos junto. Amém? Então, havia amor naquele tempo. É isso que o Senhor está trazendo. Eu tenho certeza, queridos, que muitos de nós aqui estamos nos lembrando de algumas pessoas que nós precisamos nos retratar. Amém? Pessoas que talvez nós machucamos, ferimos com alguma palavra. Aleluia. Amém, queridos? Quando o Espírito Santo vem, ele dá a liga. Quem que é o Espírito Santo no purê de batatas? Ele é o leite, ou o creme de leite. Ele começa a dar liga. E essa é a hora de começar o irmão aceitar o outro. Eu aceitar o Jess, que é corintiano. Meu Deus do céu. Você é corintiano mesmo, Jess? Não? Que time você torce? Meu Deus. Amém. Aceito o Pablo que é gremista. Agora eu acertei. Tem algum corintiano aqui? Estenda a mão que nós vamos orar por vocês agora. Nós vamos expulsar isso, né? Amém? Eu estou estragando a palavra. Queridos, olha só. Para de rir. Então, quando o Espírito Santo vem, ele começa a remover. Eu quero te convidar hoje a abrir aquela portinha que ainda está fechada no seu coração, que o Senhor não alcançou. Amém? Eu quero te convidar a... Querido, entenda isso. Há um ponto em nós que ainda precisa ser restaurado. Nós não alcançamos a plenitude diante do Senhor. Eu posso te dizer aqui, ó, nós vamos ter um momento agora. Eu posso dizer para você que talvez aqui tem pessoas que precisam se retratar com pessoas que estão aqui. Está vendo o que o Senhor quer fazer hoje? Se tiver, peça perdão. Vá até essa pessoa, peça perdão. Sabe por quê? Está chegando a ceia do Senhor. Está chegando o momento de nós sentarmos à mesa novamente com o Senhor e comer da sua carne, participar da carne, do sangue. E aí você vai olhar para o lado e o seu irmão não está. Amém? Se retrate com ele ainda hoje.